Grande notícia no Vasco, 2 anúncios de última hora, cartada final de Admar Lopes. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, é claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações deste dia que já começa movimentado do Legítimo Clube do Povo. Já quero falar sobre uma situação envolvendo parte burocrática, financeira, mas muito importante, porque foi tudo aprovado em sessão realizada na noite da última terça-feira na sede da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou as contas, as finanças de 2024 da gestão do presidente Pedrinho, por 93 votos, com 11 votos contrários e 2 abstenções. A informação é o seguinte: em termos práticos, isso significa que o Conselho considerou que a administração financeira do clube em 2024 foi adequada e regular, dando um aval oficial à forma de como o presidente Pedrinho e sua gestão vêm conduzindo as finanças do Vasco nesse período. Então, uma informação importante envolvendo aí, eu sei que é uma parte burocrática, é uma parte extracampo, mas informar aí o torcedor cruzmaltino sobre a votação que aconteceu ontem na sede da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi aprovado a questão das finanças do ano de 2024. Bom, agora eu quero trazer aqui uma grande notícia, né? Para não dizer uma excelente notícia e uma informação que no final de semana trouxemos em primeira mão para o torcedor cruzmaltino, mas agora é contudo, todavia, com uma atualização, porque tanto o lateral direito, Paulo Henrique, e o meio-campo Tietê estão 100%, ou seja, não há nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida que os dois estão aptos para o jogo contra o Botafogo e voltam ao time do Vasco nessa decisão pela Copa do Brasil, jogo válido pelas quartas de final. Os ingressos estão esgotados, jogo que acontece nesta quinta-feira às 9h30 da noite, horário de Brasília, e claro, com transmissão aqui do canal BTB Esportes. Você vai acompanhar toda a movimentação da torcida cruzmaltina, nos arredores do estádio, as últimas notícias, as informações é aqui com a gente. Então tá tudo confirmado e, claro, é importante dizer que é uma excelente notícia, é uma grande notícia e, claro, vamos aguardar a movimentação, os últimos treinos. Daqui a pouco a gente fala também mais sobre a provável escalação do técnico Fernando Diniz. Agora, vamos falar de reforço, fazendo parte de uma movimentação aí do diretor executivo de futebol do Vasco, o Admar Lopes, trazendo essas duas contratações, fechando essas duas contratações. Lembrando que, além do profissional, ele também é responsável pela base e, de última hora, o Vasco anunciou e confirmou a contratação. Dois anúncios de forma oficial. Primeiro, o Vasco acerta a contratação do meia Bryan Grace para o Sub-20. O Vasco da Gama oficializou a contratação do meia Bryan Grace para reforçar a equipe da base. O jovem atleta paraguaio, com apenas 18 anos, chega ao Gigante da Colina por empréstimo de 1 ano junto ao Olímpia. Natural de Capiatá, no Paraguai, Bryan Grace nasceu no dia 4 de junho de 2007. Já acumula uma experiência importante na sua carreira, atuando inclusive no profissional do Olímpia. Na atual temporada, o jogador participou pelo time profissional, mostrando personalidade e qualidade técnica. Vestindo a camisa cruzmaltina, Bryan mira buscar pelo tricampeonato carioca sub-20 e também pela Copa do Brasil da categoria das competições de destaque
no calendário nacional. Então, o Vasco atuando com os seus scouts, e nós vamos falar bastante sobre isso já, visando uma valorização no sub-20 cruzmaltino, vai ao mercado sul-americano. Lembrando que quando o Vasco contrata o Ademar Lopes, contrata também com esse know-how no futebol sul-americano. O Ademar, ele tem uma abertura, ele tem um conhecimento, um network muito grande no futebol sul-americano. E você trazendo um jovem com essa abertura, com essa experiência e sendo promissor, né, sendo uma joia, com certeza futuramente o Vasco adquirindo uma porcentagem dos valores econômicos desse jogador, com certeza se torna um ativo para o cruzmaltino. A gente está vendo, por exemplo, ontem um jogador que, claro, hoje com 27 anos, o Luís Soares, que atua no Sport de Portugal, por exemplo. Ontem destruiu simplesmente no jogo contra a Venezuela. Fez 4 gols no 6-3 da Colômbia contra a Venezuela. Imagine o Vasco descobrindo um jogador como esse. Por exemplo, o Matias Galarza. Quem diria? Fez o gol ontem contra o Paraguai. Então, fez gol, aliás, pelo Paraguai, pelas eliminatórias da Copa. Então, assim, o Vasco também trabalhar nesse setor no lado sul-americano é muito interessante. Outro jogador, o Vasco também oficializou a contratação do atacante Santos Torrealba para o sub-20. O jogador chega ao cruzmaltino com um contrato válido por 1 ano, nascido em San Cristóbal, na Venezuela, em 2 de maio de 2007. Santos é capitão da seleção sub-20 venezuelana. Nesta temporada, disputou o sul-americano pela seleção e acumula partidas pelo time profissional do Zamora. Então, mais uma vez, imagine o Vasco descobrindo um Savarino, né, da vida. Então, é interessante olhar com essa parte clínica, né, com um olhar mais detalhado para o futebol sul-americano, para poder valorizar esses jogadores. Vamos aguardar, tomara que eles brilhem no sub-20 e o Vasco consiga aí criar um ativo, né? Como nós trouxemos o exemplo do Luís Soares pela Colômbia. Imagine futuramente o Vasco fazendo aí uma excelente venda. E agora, se tratando do detalhe do Ademar Lopes, que nesse momento trabalha com uma última cartada no mercado da bola. Nós sabemos que até o dia 2 de outubro, qualquer time no Brasil pode contratar um jogador que está livre no mercado ou jogadores que estão atuando na Série B. Em primeira mão, trouxemos essa informação nas nossas redes. Eu lembro muito bem o dia, foi no dia da apresentação do Thiago Mendes, né, o primeiro reforço da janela do Vasco. Naquele dia, nós conseguimos a informação e subimos nas nossas redes. A galera acompanhou aqui em primeira mão que o Vasco traria reforços. Eu vou relembrar, até mesmo para refrescar a sua memória, qual foi a informação que nós trouxemos. Que o Vasco ia trazer reforços por empréstimo, outros por opção de compra, e o Vasco ia tentar comprar um jogador. Nessa janela o Vasco gastou cerca de 8 milhões e a maioria dos reforços foram por empréstimo, outros por opção de compra e outros por obrigação de compra. E o Thiago Mendes, que chegou livre no mercado, o Vasco só gasta com salários e luvas. E agora, a última informação que nós trouxemos naquele dia foi que o Vasco tem scouts específicos na Série B. E qual é o trabalho desses scouts agora? Qual é a última cartada do Ademar Lopes? Encontrar um jogador para compor o setor defensivo. E é claro que o Vasco não quer dar, desculpa a expressão, um tiro errado, né? E vem trabalhando desde lá para encontrar um bom profissional. E tem. Ou um profissional que esteja livre no mercado. Que aí entra o detalhe de você arcar com os salários. Eu acho que você buscar um zagueiro, um bom zagueiro para compor o elenco, que esteja atuando na Série B, que ainda não se tem um nome definido e a qualquer momento pode sair um nome, é interessante. Então o Ademar trabalhando nessa última cartada para poder fechar. É claro que não há uma pressa quanto a isso. Por isso o Vasco vem trabalhando com muita cautela para não trazer um nome e acabar... por mais que o salário seria um salário não considerado muito alto, mas também para não estender mais ainda e não pesar
a folha salarial, já que o Vasco buscou dar aquela enxugada na folha com a saída de alguns jogadores, ainda busca também enxugar com algumas janelas que estão abertas, a janela do México, por exemplo, mas nesse momento, se for para contratar, se for para fechar, é alguém hoje para o setor defensivo. A gente está de olho, a gente segue buscando e apurando essa informação, mas é a última cartada aí do Admar Lopes, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, BTB Esportes sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço.